Sejam bem-vindos às conversas Agir do Gabinete de Inovação Regional, uma iniciativa do projeto Agir for Innovation, com foco na transferência de conhecimento, tecnologia e inovação. É um projeto cofinanciado pelo programa Compete 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. Sou a Cristina Nobre e hoje temos connosco a investigadora Isabel Pedrosa. Olá Isabel, seja bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar connosco hoje nas conversas Agir. Isabel Pedrosa é doutorada em Ciências e Tecnologias da Informação pelo ISCTE, é docente no Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Politécnico de Coimbra, colabora com a Ordem dos Revisores Oficiais de Conta em ações de formação e com o ISCTE na pós-graduação de Analytics for Business. Criou a Ultramaratona de Business Intelligence and Analytics, um evento que reúne a comunidade sobre estas temáticas. Os seus principais interesses são nas áreas de ferramentas para auditoria, igualdade de género em tecnologias, ferramentas informáticas para auditoria, Business Intelligence, auditoria de sistemas de informação e também análise de dados para a detecção de fraude. O desenvolvimento de um dashboard para acompanhamento das atividades turísticas em Coimbra é a temática que a traz aqui hoje. Muito obrigada. Isabel, começo a nossa conversa por lhe perguntar como surgiu a ideia de criar um dashboard para o acompanhamento da atividade turística na nossa cidade de Coimbra? Antes de mais, gostaria muito de agradecer o convite para estar aqui. De facto, eu falo em nome não só meu, mas acima de tudo do meu estudante que fez esse projeto, que é o José Afonso Januário, e do professor Bernardino, do ISEC. Portanto, isto foi uma equipa que envolveu também uma outra escola, portanto, o ISEC. Nós temos trabalhado muito em projetos conjuntos e, portanto, para nós é muito importante que nos tenham dado esta oportunidade de explicar um pouco melhor este projeto. Este dashboard surgiu porque aquilo que nós gostaríamos mesmo que acontecesse é que houvesse uma alimentação dos dados em tempo real em relação à atividade turística. De facto, os dados estão disponíveis, mas não nos permitem tomar decisões na hora. Porquê? Porque eles normalmente são comunicados às entidades que os tutelam, mas depois demoram muito tempo a chegar aos agentes que precisam deles para tomarem decisões. Ou seja, imaginem, nós temos alojamentos locais, foi numa altura, quando o José Januário decidiu fazer este projeto, foi na altura do grande boom dos alojamentos locais, o que também aconteceu aqui em Coimbra, e nós começámos a perceber que de facto havia uma dinâmica enorme em relação ao turismo da cidade, mas que não estava a ser acompanhada por projetos turísticos que pudessem trazer mais pessoas à cidade. Muitas vezes nós percebíamos e ouvíamos nas notícias e noutra imprensa, claro, que quem vinha a Coimbra estava só 1 ou 2 dias em Coimbra e nós gostávamos muito que as pessoas ficassem mais tempo. Portanto, de que forma é que nós podíamos contribuir com a investigação para esta dinâmica? Lembrámos-nos de criar esse dashboard de modo a que os vários players nesta área turística em Coimbra nos fizessem chegar os dados, nós teríamos um dashboard a ser continuamente alimentado e forneceríamos esse serviço. Não foi possível fazer exatamente aquilo que nós queríamos, porque, entretanto, entramos em Covid e não nos foi possível contactar os alojamentos locais presencialmente, como nós gostaríamos. Portanto, o projeto acabou por não ser exatamente aquilo que nós tínhamos ideia de ser. Mas, ainda assim, nós trabalhámos com os dados estatísticos que estavam disponíveis, portanto, com os dados mais recentes, que eram exatamente os dados do ano anterior, portanto, para a região de Coimbra. E esse dashboard, então, permite-nos saber uma série de variáveis que são importantes depois para a tomada de decisão em relação a esta movimentação dos turistas aqui na cidade. Muito interessante. Quais as variáveis que considera mais relevante para a elaboração deste dashboard? Sim, lá está. Nós gostávamos muito de ter informação sobre o número de hóspedes, o número de dormidas, os programas que eles gostavam de fazer, aqueles que eles já tinham feito. Portanto, nós sabemos que a universidade é o sítio principal onde as pessoas gostam de vir portanto, tudo o que está à volta da universidade. A universidade também criou um programa que inclui depois outros monumentos, outros locais de interesse que estão no bilhete, no próprio bilhete, como o Museu da Ciência, o Portugal dos Pequenitos, portanto, que permitem de facto essas visitas, mas nós entendíamos que existiam outros programas que podiam ser mais interessantes. Portanto, mas acima de tudo, nós
focámos-nos mais na questão das dormidas, do número de hóspedes, das nacionalidades também, e dos programas que eles, não está no dashboard, não conseguimos colocar isso, não conseguimos escolher esses dados, mas nos programas que eles gostariam de fazer, portanto, ou seja, de modo a que depois o próprio gabinete ou Serviço de Turismo da Câmara pudesse ter mais iniciativas e os diversos players se pudessem juntar nessas iniciativas e fomentar o trânsito dos turistas de uns locais para os outros, que era um pouco isso que nós queríamos. Mas as nossas principais variáveis foram também inspiradas noutros dashboards que existiam no turismo dos Açores, também nos dados da Câmara de Cascais, que tem um dashboard riquíssimo sobre a atividade de Cascais, portanto foi também uma das nossas inspirações e, portanto, Coimbra ficou com mais alguma coisa do que aquilo que já tinha nesse sentido. Com outra bagagem. Exato. Neste sentido, qual é a forma que considera mais interessante para trazer turistas a Coimbra? Pois é uma boa pergunta, Nós sabemos que eles estão muito interessados em visitar a universidade. Também sabemos que passam pouco tempo cá, porque a partir do momento que visitam a universidade parece que não há mais nada para ver. Mas, de facto, nós entendemos que a cidade vista como uma smart city, que depois foi outro ponto pelo qual nós pegámos, poderia ser atraente, portanto, ou seja, nós temos o emblema da cidade do conhecimento, se nós publicitássemos também a cidade como sendo uma smart city, de que forma é que nós poderíamos também atrair outros turistas? Muitos turistas também gostam de saber que a sua atividade dentro da cidade também contribui para que a cidade seja melhor. E o que é uma cidade, uma smart city, não é? Portanto, ou seja, isso foi outra parte da revisão da literatura e outra parte do projeto que o José Januário fez, nomeadamente identificar todas as atividades, portanto, e todas as aplicações, vá lá, que as cidades tinham, portanto, e que as classificavam como smart cities. Nós já temos algumas cá, como por exemplo as nossas paragens de autocarro, que nos permitem saber a que horas é que vem o próximo autocarro. Não estão todas exatamente assim, mas muitas estão assim. E também, quando Coimbra foi elevada a Património Unesco, muita informação que se encontra hoje nos monumentos existe com QR Code e facilita muito a visibilidade da informação disponível para os diversos utilizadores, mesmo qualquer um de nós, mesmo que não seja turista, pode transformar-se em turista em Coimbra. E nós queríamos trazer também as pessoas a Coimbra com essa chancela. Coimbra é uma smart city, existem muitas dinâmicas também pensadas nesse sentido, portanto, para atrair as pessoas, para facilitar as suas vidas aqui na cidade. E então essa foi a outra parte do projeto. Nós não fomos perguntar aos turistas o que é que eles pensavam de Coimbra como uma smart city, nós fomos perguntar aos residentes de Coimbra o que é que eles pensavam, se realmente eles visualizavam aquelas atividades características das smart cities e que nós tínhamos identificado na literatura. E houve algumas que foram identificadas, outras nem tanto, e nós até sabemos que elas existem, e pronto, isso foi um outro contributo do projeto, também deixar aos decisores a informação de que há muita coisa feita, mas muitas vezes os utentes, não vamos chamar utentes, vamos chamar turistas ou vamos chamar os habitantes, os munícipes, não é? Podem não percepcionar exatamente dessa forma. Portanto, talvez divulgar mais as iniciativas que existem poderá ser também um trabalho que os decisores tenham de fazer, não é? Que o turismo também tenha de fazer. Pode-se passar por esse caminho. Exato. Isabel, sabendo que ao apresentar-se como Smart City, a cidade atrairia mais turistas, então, como é que avaliou em particularidade a cidade de Coimbra? De facto, a cidade, nós quando se fez o questionário com as diversas características que estão associadas a Smart Cities, nós tínhamos, portanto, foi com base na revisão da literatura, noutros questionários que já tinham sido feitos noutras cidades, e nós próprios que residimos em Coimbra sabíamos que havia algumas características que eram evidentes para todos. No entanto, nós tivemos cerca de 180 respostas e houve muitas características que não foram avaliadas, que não foram pontuadas ou que não foram identificadas pelas pessoas.
De qualquer forma, as características associadas aos monumentos, portanto, a facilidade com que as pessoas recolhem informação sobre os monumentos, a facilidade com que também os transportes nos transmitem informação, que eu já tinha referido há pouco, mas que no fundo foram as principais constatações do nosso estudo, foram aquelas que a maior parte das pessoas identificou como sendo algo que caracterizava Coimbra como uma smart city. É claro que a ideia seria simplificar também toda a mobilidade das pessoas na própria cidade. Na altura da Covid não havia muitas trotinetes por aqui, portanto as trotinetes são um grande símbolo de mobilidade, e as bicicletas elétricas, e agora também o próprio Politécnico de Coimbra tem essa iniciativa das bicicletas elétricas que me parece muito louvável, e isso também caracteriza a cidade dessa forma, portanto, ou seja, nós termos muita facilidade em nos movermos e sabermos onde é que está a trotinete e a bicicleta e tudo mais também nos dá outra possibilidade de nos movermos, chegarmos mais depressa aos sítios, etc. E até usufruirmos do próprio turismo com outra vontade. Portanto, e nós muitas vezes sabemos, quando vamos a outras cidades, é isso que procuramos também. Ou seja, nós estamos à procura que os autocarros tenham toda a informação que nós necessitamos, até os painéis interiores que nos digam exatamente quais são as paragens, que isso não foi identificado porque na altura também não existia, e também, sou sincera, não sei se existe agora, mas que é um trabalho importante. E depois os próprios veículos de mobilidade que podem simplificar-nos muito a vida, e também aos turistas, não é? Também, ou seja, se a pessoa não está com carro, quais são os meios alternativos de transporte? Eu penso que se nós repetíssemos agora o questionário, outras evidências surgiam, principalmente em relação à mobilidade. Também agora com o Metrobus e com todas estas obras, as pessoas já perceberam o que é que vai acontecer, portanto, também isso identifica a simplicidade com que nós vamos viajar dentro da cidade, e eu penso que as pessoas também diriam que Coimbra está no bom caminho para ser uma smart city. Mas, acima de tudo, nós termos uma app sobre a cidade que nos consegue transmitir facilmente quais são os percursos que nós podemos fazer para conhecer determinados locais, informação sobre os locais. Nós próprios descobrimos algumas coisas sobre locais que não conhecíamos, sobre a Igreja de Santa Cruz e sobre o património riquíssimo que lá está. Quando no processo de investigação descobrimos muita coisa sobre os monumentos em Coimbra, mas gostaríamos mesmo que eles fossem muito mais visitados. Por exemplo, o Convento de Santa Clara a Nova, que também tem um jardim lindíssimo, que também descobrimos nessa altura e que é pouquíssimo visitado. Portanto, esses locais que não estão tão na nossa rota, mas que talvez possam ser importantes para a cidade se desenvolver também para esses locais. É uma descoberta dentro da própria investigação. Também, foi isso, e todos nós já vivíamos em Coimbra há bastantes anos. Qual é a importância de construir então esse dashboard para o acompanhamento da atividade turística em Coimbra? Nós queríamos que esse dashboard, que não conseguimos fazer exatamente da forma como nós gostaríamos, ou seja, com os diversos players a alimentar esse dashboard, nós gostaríamos muito que de facto esse fosse outro projeto no futuro. Agora, com esta investigação que foi feita, porque entendemos que se realmente as pessoas tiverem acesso a todos esses dados, conseguem perceber que o cliente que vem da China, ou o turista que vem da China, que é um cliente também, mas é um turista que vem da China, poderá ter interesses diferentes de um turista que vem dos Estados Unidos. Portanto, nós ultimamente temos assistido a um grande boom de turistas americanos, portanto, é um dos mercados que mais tem crescido. Nós não sabemos se o mercado de Coimbra tem crescido assim tanto em relação ao turismo americano, mas nós sabemos que o turismo, portanto, os nossos turistas são muito os turistas brasileiros, que se identificam muito com a Universidade de Coimbra. Aliás, por alguma razão, nós temos um público, portanto, estudantes brasileiros muitíssimo significativo na Universidade de Coimbra, portanto, muitos estudantes brasileiros em mobilidades, e por isso também é natural que os próprios familiares os venham visitar. Nós também verificámos muitas proveniências dos países de língua oficial portuguesa, principalmente de Angola, e entendemos que depois existem outros mercados, pronto, naturalmente o mercado espanhol, o mercado alemão, o mercado francês, e eu penso que se poderia trabalhar muito com o mercado americano. Portanto, era isso que nós também queríamos perceber, ou seja, os turistas, porque isso está publicado no Instituto Nacional de Estatística e, portanto, na Pordata, mas nós gostaríamos de ter essa informação em tempo muito mais
mais oportuno, de modo a que conseguissem tomar essas decisões. Portanto, o público americano gosta mais de visitar que tipo de restaurantes, que gostam de ir visitar as caves, por exemplo, da Bairrada, gostam de ir ver um concerto no Convento de São Francisco, ou exatamente que programas é que eles poderão gostar e que os diferenciam do público chinês que, por exemplo, gosta muito mais de tirar fotografias, e os japoneses também, mas essa é a nossa intuição. Nós não sabemos se será mesmo assim. Isso era o que nós gostaríamos mesmo que um projeto a seguir pudesse trazer-nos, que era um maior conhecimento sobre o que o turista gosta de fazer aqui e como é que ele se movimenta aqui, então, na nossa cidade. Ou seja, dar uma própria resposta à necessidade do turista. Exatamente, é isso mesmo, Cristina, é isso mesmo. Quais os principais desafios que têm em consideração para conduzir a implementação da investigação? Bem, nós procuramos, para esta investigação foi que fosse útil à comunidade, não é? E no fundo é sempre algo que nós procuramos muito quando fazemos investigação com os nossos estudantes. Ontem, em reunião com duas das minhas alunas, falava também sobre isso, sobre o propósito que nós procuramos quando tentamos encontrar um tema, procurando que ele seja o mais adaptado possível a esses estudantes. Portanto, aquela ideia dos genes, que é one size fits all, nós aqui nos nossos mestrados tentamos que seja one size fits one. E então é mesmo o projeto daquela pessoa. Portanto, nós procuramos que a investigação seja útil, que seja útil a nós como escola, ao Politécnico, que projete o Politécnico como centro de investigação ou comunidade de investigação, que tenha também um contributo relevante para o estudante, não só naquilo que ele pretende fazer como seu trabalho de mestrado, como também naquilo que ele pretende fazer a seguir. E aqui, no caso do José Januário, posso dizer que ele trabalhou muito em Power BI, foi a ferramenta com a qual ele mais trabalhou, e depois o emprego que ele arranjou imediatamente a seguir, ele nessa altura estava só a terminar o mestrado, foi precisamente numa empresa cá em Coimbra que trabalha com uma imensidão de dados, e o conhecimento que ele adquiriu foi também muito interessante para ele. Portanto, ou seja, estes pilares, portanto, o ser importante para o estudante, para o Politécnico e para a comunidade, parece-nos sempre ser o conjunto de drivers que nos direciona, passa a redundância. Depois, muitas vezes os projetos não têm a visibilidade que nós gostaríamos, precisamente porque às vezes não conseguimos escrever tudo o que nós gostaríamos sobre eles, ou não conseguimos falar com todos os players, e aí eu gostaria de elogiar imenso esta iniciativa deste projeto, porque nos permite ter essa visibilidade, ou seja, a partir do momento que alguém esteja curioso sobre os projetos que são feitos agora no Politécnico, pode consultar este registro que fica para a memória futura, e pode pegar até nestes projetos e continuar essa investigação nestas linhas que nós identificamos também como trabalho futuro. Portanto, é isso que nós procuramos contribuir para a nossa comunidade, para a nossa cidade que nós gostamos tanto, e fazer algo que seja relevante, claro. Muito obrigada, Isabel. Foi um prazer tê-la connosco hoje aqui nas Conversas Agir.